Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso aconteceu durante o meu segundo ano do ensino médio. Lembro que eu tinha escolhido uma disciplina eletiva chamada Atividades ao Ar Livre. Era uma aula de educação física fácil e divertida, onde a gente saía da escola e fazia várias atividades. Cada semana o tema mudava, mas sempre relacionado à natureza. Em uma semana aprendemos a pescar, em outra jogamos tênis. Naquela semana específica, nós íamos fazer uma trilha. Lembro que no começo da semana, caminhamos por uma trilha perto da escola e depois, no final da semana, fizemos uma excursão para um parque estadual que ficava ali perto. O parque era bem grande, com várias trilhas diferentes. Nosso professor, o Sr. Ferreira, estava liderando o caminho para a turma. A turma não era grande, devia ter entre 15 a 20 alunos. No dia da excursão, todos nós embarcamos em um ônibus escolar para a viagem, que durou uns 20 minutos. A aula ia se estender um pouco mais naquele dia e poderíamos pular a primeira parte da aula seguinte, o que para mim era ótimo, já que a próxima aula era de matemática. Quando chegamos ao parque, todos descemos do ônibus e eu vi como o lugar era. Tinha um lago, uma área para piqueniques e várias trilhas que passavam por uma grande área de mata. O Sr. Ferreira começou a caminhar por uma das trilhas na floresta. Ele andava rápido e deixou claro que estávamos ali para caminhar e não para brincar. Eu estava andando com um dos meus melhores amigos, o Lucas, que também estava na aula. Nós dois estávamos no fim da fila, andando em um ritmo mais lento que o resto da turma. Lembro que estávamos conversando sobre garotas e ficamos totalmente imersos na conversa. Ele era amigo de uma garota que eu gostava e estava me dando conselhos. A gente não estava prestando muita atenção no restante da turma. A trilha era cercada de mata fechada e tinha muitas curvas, por isso rapidamente perdemos o contato visual com os outros. Mas não ligamos muito, sabíamos que poderíamos alcançá-los a qualquer momento. Enquanto continuávamos a conversa, de repente, ouvimos um barulho à nossa esquerda, o som de galhos quebrando e folhas se movendo. Algo estava se movendo na floresta e automaticamente pensamos que fosse algum animal. Lucas até comentou: "Você ouviu isso?" Ficamos curiosos e decidimos dar alguns passos na mata. Lembro de ter aberto o caminho entre a vegetação densa. Depois de andar uns 3 metros, vi algo se movendo de repente à frente. Percebi que não era um animal, mas sim um homem. Ele usava uma jaqueta marrom, tinha uma barba bagunçada e cabelo comprido e despenteado. Ele se virou e nos olhou. Naquele momento decidimos voltar para a trilha. Nenhum de nós disse nada e começamos a voltar pelo mesmo caminho. Fiquei um pouco assustado de ver um homem parado no meio da mata densa fora da trilha. Quando voltamos, continuamos a caminhar na direção em que a turma tinha seguido, mas eles já estavam bem adiantados. Não andamos por muito tempo antes de ouvir mais barulho na floresta, mas dessa vez mais próximo. Parecia que o homem estava vindo para a trilha onde estávamos. Ignoramos e continuamos andando, mas logo percebemos que ele também estava na trilha e parecia estar nos seguindo. Uns 15 metros atrás. Olhei para trás e vi ele andando na nossa direção. Isso era estranho. Então Lucas e eu decidimos acelerar o passo. Queríamos alcançar o resto do grupo agora. Depois de alguns minutos andando rápido, ainda ouvíamos o homem atrás de nós. Olhei para trás novamente e ele também tinha acelerado o passo, mantendo a mesma distância. Estávamos tão atrás do grupo que nem conseguíamos mais ouvi-los. Então chegamos a uma bifurcação na trilha que se dividia em 3 direções: esquerda, direita e em frente. Não sabíamos por onde o grupo tinha seguido, então escolhemos ir para a esquerda. Depois de caminhar por um tempo, percebemos que o homem tinha seguido o mesmo caminho que nós. Nesse ponto, Lucas e eu começamos a correr. Nós dois praticávamos esportes e éramos atléticos, então conseguiríamos correr por um bom tempo. Mas, para nossa surpresa, o homem também começou a correr atrás de nós. Não havia mais dúvida de que ele estava nos perseguindo. Nós aumentamos ainda mais a velocidade
desesperados para escapar. Quanto mais corríamos, mais percebíamos que tínhamos escolhido o caminho errado. Com certeza já teríamos alcançado o grupo se tivessem ido por ali. Mas não podíamos voltar, senão daríamos de cara com o homem que estava nos perseguindo. Continuamos correndo até decidirmos sair da trilha em uma área onde a mata não era tão densa. Entramos na floresta correndo e desviando dos galhos das árvores. O homem também saiu da trilha e entrou na mata, correndo atrás de nós. Depois de correr por um bom tempo, encontramos outra trilha. Corremos até ela e começamos a andar rapidamente, mas o homem continuava atrás de nós. Depois de mais 1 minuto nessa trilha, decidimos sair novamente e correr pela mata. Sem um plano, apenas improvisávamos. Por um milagre, chegamos a uma clareira com outra área de piquenique. Havia mesas, um estacionamento e, finalmente, pessoas ao redor. Ficamos aliviados ao ver outras pessoas e saímos correndo da floresta em direção a elas. As pessoas nos olharam com estranheza, mas quando olhamos para trás, o homem não nos seguiu. Ele ainda estava na mata. Caminhamos pela área de piquenique e encontramos outra trilha do outro lado. Seguimos por ela e depois de 1 minuto ouvimos vozes à frente. Era o Sr. Ferreira e o resto da turma. Eles ficaram surpresos em nos ver, mas nós ficamos extremamente aliviados. O Sr. Ferreira nos perguntou de onde viemos e contamos a história. Ele não ficou bravo, na verdade achou engraçado e ficou nos zoando pelo resto da aula. Fiquei muito aliviado por termos conseguido escapar daquele homem. Não sei quem ele era ou o que queria de nós. Talvez ele estivesse bravo por termos interrompido seu passeio pela floresta. Não sei, mas acho incrível que ele literalmente correu atrás de nós. Essa foi a excursão mais memorável da minha vida. Durante o meu primeiro ano do ensino médio, fizemos uma excursão para um museu na cidade. Na época, eu era novato na escola, já que havia me transferido no início do ano. A escola ficava perto da cidade, então a viagem não foi muito longa, mas era sempre empolgante sair da rotina das aulas. O museu que visitamos era de arte, e fomos até lá por causa da aula de artes que eu estava cursando. Saímos da escola logo após o início das aulas e pegamos um ônibus até a cidade. Ao chegarmos, fomos deixados em frente ao museu e logo que entramos, recebemos uma breve visita guiada. Depois disso, fomos liberados para explorar o museu por conta própria. Como eu ainda era novo na escola, não estava tão entrosado com os outros alunos. Assim, acabei andando sozinho pelo museu. Cerca de 1 hora depois de termos chegado, eu estava em uma das salas do museu, que estava quase vazia e mal iluminada, observando algumas pinturas. Foi nesse momento que senti um toque no meu ombro. Ao me virar, vi que era um homem que parecia ter entre 30 e 40 anos. Eu não o conhecia e, pelo jeito, ele não trabalhava no museu nem fazia parte da nossa turma. Ele me cumprimentou e começou a me fazer perguntas como se eu tivesse matado a aula para ir ao museu. Respondi que estava ali numa excursão escolar e ele olhou ao redor, vendo alguns dos outros alunos por perto. Mesmo assim, ele continuou a me fazer perguntas pessoais. Eu estava começando a ficar desconfortável com a situação e tentei encerrar a conversa várias vezes, mas ele insistia em continuar falando comigo. Finalmente disse que precisava ir e me afastei dele. Achei que havia me livrado dele, mas algum tempo depois, em outra parte do museu, ele apareceu de novo. Dessa vez foi a mesma coisa. Ele veio até mim, disse "Oi" e tentou puxar conversa mais uma vez. Tentei sair de perto, mas ele continuava me fazendo perguntas. De novo disse que precisava ir e me afastei. Porém, dessa vez, ele começou a me seguir. Ele me acompanhou até que cheguei perto do meu professor, quando finalmente se afastou. Durante o restante da visita, fiquei sempre próximo ao professor para evitar mais encontros com aquele homem. Embora ele não tenha se aproximado de mim novamente, pouco antes de sairmos, o vi a uma certa distância, me encarando. Foi tão assustador que precisei desviar o olhar. Fiquei aliviado quando finalmente saímos do museu e voltamos para a escola. Mais tarde, naquela noite, ao chegar em casa, entrei no Instagram e vi que tinha um novo seguidor. Quando fui verificar, percebi que era o homem do museu.
Ele não usava seu nome verdadeiro, e não me lembro exatamente do nome de usuário que ele usava, mas a foto do perfil era definitivamente dele. Ele ainda me enviou uma mensagem direta dizendo oi. Não perdi tempo e bloqueei a conta imediatamente, além de tornar meu perfil privado. O que me deixa mais inquieto é que eu nunca disse meu sobrenome a ele, e meu primeiro nome é bem comum. Não faço ideia de como ele encontrou meu Instagram. Felizmente, nunca mais tive notícias dele. Aconteceu algo quando eu tinha uns 10 anos. Eu me lembro que a escola que eu frequentava era bastante grande e eu tinha muitos amigos lá. Um dia fizemos uma excursão para a cidade para assistir a uma apresentação de dança. Foi em um grande teatro, onde havia uma performance de dança no palco. Nossa escola estava levando várias turmas, e havia provavelmente mais de 100 crianças. Eu peguei um dos ônibus com minha turma até a cidade e fomos todos deixados na entrada do teatro. Entramos no teatro, que tinha um saguão muito antigo e elegante. Depois fomos para o auditório e nossos professores nos indicaram onde deveríamos sentar. Eu sentei ao lado do meu melhor amigo, Pedro, e estávamos na primeira fila, no fundo e na ponta. Logo a apresentação começou. Assistimos por um tempo que parecia muito longo, talvez 1 hora. Logo, Pedro e eu ficamos um pouco entediados. Na verdade, eu estava tentando não adormecer, pois não era muito fã de balé. Pedro sugeriu que saíssemos para dar uma volta. Isso parecia uma boa ideia, já que estávamos muito perto da porta e não perturbávamos ninguém ao sair. De fato, a maioria das pessoas provavelmente nem notaria. Então, Pedro e eu saímos do auditório e fomos de volta para o saguão, que estava vazio. Andamos pelo saguão até um corredor que tinha banheiros e alguns bancos. Passamos por lá e então vimos uma escada subindo. Fomos curiosos e subimos as escadas. Elas levavam ao segundo nível, que era basicamente outro saguão que dava acesso aos assentos no andar superior. Exploramos um pouco mais e encontramos algumas salas interessantes. Havia uma pequena área com várias fotos de performances que haviam acontecido no teatro, além de outros corredores e salas. Havia algumas pessoas por lá, mas não muitas. Foi mais interessante para nós explorar do que assistir ao balé. Enquanto estávamos andando, eu notei uma mulher no segundo andar. Lembro que ela tinha cabelo loiro curto e usava um chapéu de inverno. À medida que andávamos, ela parecia nos seguir. No início, pensei que talvez ela trabalhasse para o teatro e que não devíamos estar andando por lá. Eu sabia que ela não era parte da nossa escola. Pedro e eu decidimos, após um tempo, voltar ao primeiro andar. Quando descemos, a mulher desceu atrás de nós, mas nunca se aproximou para falar algo. Lembro que Pedro foi ao banheiro no primeiro andar e eu esperei no saguão. A mulher estava de pé em um canto, olhando para mim. Não queria perguntar o que ela estava fazendo, mas parecia estranho. Após Pedro sair do banheiro, ele se sentou em um banco no saguão para conversarmos sem precisar falar baixo. A mulher se sentou em um canto da sala e continuou olhando ao redor. Conversamos por cerca de 1 hora e depois decidimos voltar para a apresentação. Quando nos levantamos, a mulher ainda estava lá no canto. Eu ainda achava que ela trabalhava para o teatro e que talvez pensasse que Pedro e eu estávamos fazendo algo errado. Era estranho, mas voltamos aos nossos lugares, e não acho que alguém notou que estávamos fora por tanto tempo. Assistimos ao resto da apresentação, que durou mais umas 2 ou 3 horas. Quando saímos, o saguão estava muito cheio. Tivemos que nos encontrar com nossas turmas e fazer a chamada antes de sair. No saguão, notei que a mulher estava me observando de longe. Achei isso realmente estranho. Logo saímos do teatro e embarcamos no nosso ônibus, que estava estacionado na frente. Havia talvez 5 ônibus no total, todos estacionados paralelamente na rua. Após embarcarmos, não partimos por pelo menos mais 10 minutos. Claro, os professores tinham que verificar se todos estavam presentes repetidamente. Logo depois de entrar no meu assento no ônibus, vi a mulher caminhando do lado de fora. Achei que isso fosse tudo e que não haveria novamente. Mas quando estávamos prestes a sair, vi um carro entrando na rua atrás dos ônibus. Percebi que a mesma mulher estava dirigindo o carro. Achei isso muito estranho.
Logo depois que saímos, nosso ônibus era o último na fila e eu estava sentado na penúltima fileira. Notei que a mulher estava dirigindo atrás de nós durante todo o caminho de volta para a escola. Achei isso muito esquisito. Continuei olhando para trás durante a viagem de ônibus e ela estava sempre atrás de nós. Quando finalmente chegamos de volta à escola, ela não entrou no estacionamento, mas continuou em frente. Voltei para a escola e quando o dia escolar terminou, minha mãe me pegou. Não notei mais a mulher depois disso. Após esse dia, nunca mais a vi. Ainda estou muito confuso sobre quem ela era e o que estava fazendo. Isso aconteceu quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 8 anos. Então, alguns detalhes estão um pouco borrados, mas lembro o básico do que aconteceu. Eu estava na escola e minha turma da 3ª série estava fazendo uma excursão ao zoológico. Estava chegando ao final do ano letivo e o tempo estava finalmente agradável. Todos estavam muito animados para a excursão. Saímos da escola e pegamos o ônibus para o zoológico. Depois que chegamos lá, começamos a ver todos os animais. O zoológico era bem grande e tinha várias áreas diferentes. Nos dividimos em grupos que ficariam em certos locais e depois de um tempo, os grupos se moveriam para um local diferente. Não era como se estivéssemos fazendo um tour. Podíamos andar um pouco, mas também precisávamos ficar na área designada. Pelo menos é assim que eu me lembro. Enquanto andávamos por aí, me lembro de estar perto das girafas e observá-las por um tempo. Então, entramos em um prédio onde havia muitos peixes e répteis. Cada lugar em que ficávamos era por mais ou menos 30 minutos. Na minha mente, tudo estava indo bem e eu estava gostando, mas me lembro que, quando estava no prédio dos répteis e peixes, estava olhando um dos aquários. O lugar estava bem escuro e o prédio tinha várias áreas conectadas. Enquanto olhava um grande peixe, virei e vi um homem que eu não conhecia. Não tenho certeza de onde ele veio, mas lembro que ele estava usando óculos escuros. Ele me perguntou se eu gostava daqueles peixes e eu disse que não e fui embora. Não estava tentando ser rude e também não achei que ele estava sendo estranho na época. Eu realmente não gostava daquele peixe e queria me afastar dele. O homem não me seguiu e logo depois minha turma saiu daquele prédio. Então, lembrando do 3º lugar que minha turma foi, era uma área com algumas cabras e outros animais. Não me lembro de todos os tipos de animais que estavam lá. Mas também havia alguns brinquedos nessa área, como um carrossel com cavalos e um trem que percorria basicamente todo o zoológico. O trem parecia muito interessante para mim, então eu fui nele e era realmente legal como ele percorreu todo o parque, incluindo uma seção que passava por um bosque. Eu fui no trem com algumas outras crianças e após o passeio todos nós descemos. Mas eu gostei tanto, assim como algumas outras crianças, que dentro de alguns minutos fomos para outra volta. Lembro que estava sentado sozinho em um dos vagões do trem, meio que na parte de trás. Saímos da estação e estávamos circulando pelo zoológico quando chegamos à seção do bosque. Lembro de ver especificamente um homem aparentemente escondido no bosque. Ele estava meio atrás de uma árvore e me viu. Não tenho certeza se mais alguém o notou, seria difícil de ver a menos que você olhasse diretamente na direção dele. Também reconheci o homem como o que havia conversado comigo, o de óculos escuros. Achei estranho, mas logo o passamos. Eu continuei no trem pelo resto do passeio e logo ele voltou para a estação. Depois de descer, lembro que a professora responsável pelo nosso grupo nos chamou e disse que íamos embora. Fiquei muito confuso porque ainda não tínhamos visto todos os animais. Fomos rapidamente colocados de volta nos ônibus e disseram que estávamos indo de volta para a escola. Então, descobri que tivemos que sair porque, aparentemente, um homem tinha pedido para uma das crianças ir com ele. Ele tentou convencê-la a ir, mas ela recusou. Acho que ela o denunciou e então o homem fugiu quando foi questionado. Assim, eles tiveram que evacuar todas as crianças do zoológico. Foi quando percebi que provavelmente era o mesmo homem que eu tinha visto no bosque. Deve ter sido por isso que ele estava se escondendo lá. Lembro que contei à professora sobre isso e imaginei que a segurança do zoológico estava procurando por ele.
Saímos logo depois e eu não soube se o encontraram ou não. Acho que ele poderia ter saído pelo bosque. Olhando para trás, essa situação me assusta muito, sabendo que o cara tentou falar comigo. Estou realmente feliz por ter ido embora. Talvez ele tivesse tentado me sequestrar. De qualquer forma, estou feliz que ele não conseguiu levar ninguém com ele e todos da minha turma estavam seguros. Isso aconteceu há muito tempo, quando eu era bem pequeno. Estávamos em uma excursão para um parque. Eu devia ter uns 7 anos na época. Não me lembro muito bem do parque ou de onde era, mas lembro que estávamos brincando, talvez com saco de feijão. A professora que estava ocupada ajudando outras crianças estava um pouco longe de onde eu estava. De repente, uma mulher se aproximou de mim e eu não sabia de onde ela tinha vindo. Ela estava chamando meu nome e quase gritando. Eu percebi que não a conhecia e ela disse que precisávamos ir embora. Ela me disse para vir com ela imediatamente. Eu perguntei por quê e, apesar de eu ser muito jovem, sabia que não devia seguir um estranho. Então a mulher mencionou o nome da minha mãe e disse que estava tudo bem com ela. Isso me convenceu, mas eu lembrei que não estava com minha mochila, que eu adorava e tinha todos os meus pertences. Eu não queria deixá-la para trás. Eu disse à mulher que precisava buscar minha mochila e soltei a mão dela. Ela começou a gritar que precisávamos ir embora, mas eu ignorei e fui correndo até onde estava a mochila. Ela me seguiu por alguns passos, mas parou quando eu peguei minha mochila. Quando voltei, a mulher havia desaparecido. Procurei por ela, mas não a encontrei. Minha professora me perguntou o que estava acontecendo e, quando contei sobre a mulher, ligou para minha mãe, que não conhecia a mulher. Logo depois, a excursão acabou e voltamos para a escola. Fico aliviado por não ter ido com aquela mulher. Até hoje, não sei quem ela era ou como sabia meu nome, e isso me dá arrepios pensando que ela poderia ter tentado me sequestrar. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!